dia! Mais um sábado por você aqui na sua companhia. Obrigada sempre pelo carinho. E hoje um bate-papo com o nosso convidado especial, que é o Dr. César Coimbra, oncologista clínico, e ele vai falar um pouquinho sobre a quimioterapia, que é um dos tratamentos contra o câncer. Então é só você aguardar. E hoje, no quadro Receita Saudável, a gente vai aproveitar e passar uma receita para você que está fazendo o tratamento com a quimioterapia. No quadro de atividade física, novos exercícios para você fazer com a bola na sua casa. E no Tirando as Suas Dúvidas, olha só a pergunta. Ultrassom obstétrico e morfológico, qual a diferença entre eles? E a outra, quais os benefícios, além da estética, que as facetas de porcelana podem proporcionar? Estamos no ar, sejam muito bem-vindos! E hoje eu inicio o programa com o Dr. César Coimbra, oncologista clínico, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. César. Bom dia, Maíta. É um prazer imenso receber você aqui na nossa emissora. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando. A gente vai falar um pouquinho de um assunto que as pessoas temem muito, que é a quimioterapia, né? Quando a pessoa tem que passar por esse tratamento, todo mundo assusta um pouquinho. Mas antes, eu tenho uma pergunta aqui. Se é mito ou verdade, até gostaria que você respondesse. Mito ou verdade que a pessoa, quando ela descobre um câncer e ela vai direto para a quimioterapia, não tem que fazer nenhum tipo de cirurgia ou nenhuma, é verdade que é porque o câncer é mais agressivo? Isso é mito ou verdade? Não, isso é mito. Isso não tem razão de ser. Até porque existem alguns tipos de câncer que o tratamento curativo é exclusivamente com quimioterapia. Não há necessidade da cirurgia. Não há necessidade da cirurgia. Em oncologia, veja bem, não existe um tratamento que seja mais importante e que é mais significativo que o outro. Oncologia, os tratamentos se complementam. Certo. E dependendo de cada situação, você pode usar uma associação de vários. Você pode ter necessidade de fazer todos, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, só rádio, químio, só radioterapia. Então, isso aí depende de caso a caso. Foi muito bom você tirar essa dúvida, porque realmente a gente acaba escutando a pessoa está com câncer lá, nem precisou, nem foi feita cirurgia, só quimioterapia porque já era grave. As pessoas têm essa Não, pode concepção. Ser justamente o contrário. Exatamente, mas pode a pessoa... ser o contrário. Você pode ter um tumor em que o tumor seja tratado com químio e radioterapia. Exatamente. Sem a necessidade da cirurgia. Às vezes você tem tumores pequenos, mas em locais delicados. Por exemplo, garganta, canal anal, em que a cirurgia, mesmo numa fase inicial, pode levar a um grau de mutilação grande. Então, existem tratamentos de associação de quimio e radioterapia, por exemplo, curativos para justamente evitar uma cirurgia que leve, por exemplo, à necessidade de retirar uma laringe e ficar com traqueostomia definitiva, que evite a necessidade de fazer uma colostomia, aquela bolsinha que coloca aqui no abdômen, em definitivo, que imagina o quão desagradável é isso, para isso ficar em definitivo. Então, essas combinações de tratamento muitas vezes são para evitar cirurgias. E o fato também a pessoa ir para a cirurgia não quer dizer que isso seja mais grave ou menos grave. Depende de cada situação. Não existe uma regra, né? Não existe uma regra. Bom, fala um pouquinho então pra gente em relação à quimioterapia, porque as pessoas têm muito medo desse tipo de tratamento. Qual é o maior medo do paciente quando ele tem que passar pela quimioterapia? Olha, na verdade, o medo varia muito de pessoa para pessoa. A gente fala assim, às vezes o maior medo para o paciente é o que menos preocupa o médico. O médico. Vou dar um exemplo, a queda do cabelo. A queda do cabelo, ela é a coisa que às vezes mais entristece um paciente quando ele tem que fazer quimioterapia. Queda de cabelo não tem nada a ver com se a quimioterapia é mais forte ou mais fraca. Nada a ver? Nada a ver. Não é o fato da quimioterapia ser mais forte que vai haver queda de cabelo, nem o contrário. Depende do tipo de remédio indicado para cada situação. Certo. Existem quimioterapias extremamente fortes, que não cai um fio. Existem quimioterapias fracas, que caem o cabelo todo. Então, isso é muito relativo. Para o médico, isso não preocupa, porque não traz mal-estar e não arrisca a vida da pessoa. E depois vai nascer tudo de novo. Para a pessoa,
aquilo traz um impacto psicológico grande. Para a mulher, creio que um pouco mais, principalmente. Então, é isso que às vezes é muito relativo, tá entendendo? E os efeitos da quimioterapia, doutor César? Os efeitos... Porque tem pessoas que não sentem nada e tem pessoas que passam muito mal. Exatamente. Hoje, a gente consegue contornar quase tudo. Então, hoje, a gente tem uma série de recursos, de medicações, de procedimentos para diminuir náusea, para diminuir vômito, para diminuir o risco de infecção, que é o que preocupa mais os médicos. Certo. É a queda na resistência de um paciente, ele ficar mais sujeito a uma infecção. Então, a gente tem uma série de recursos medicamentosos e não medicamentosos para diminuir isso. Até a questão da queda de cabelo, existem procedimentos com algumas toucas, algumas coisas que ajudam nisso. Certo. Nenhum procedimento, nenhum remédio é 100% infalível. Isso depende muito de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que a gente dá um monte, todos os remédios, e mesmo assim elas se abatem, tem alguma coisa. Tem pessoas que não têm necessidade de nada, então isso é muito variável. A gente costuma entrar com essa medicação de uma forma geral para todos, e dependendo da tolerância, se a pessoa for se mostrando bem tolerante, a gente vai arrefecendo um pouquinho o tratamento, dependendo da pessoa. Hoje, a gente consegue indicar o tratamento proposto para a grande maioria das pessoas. O paciente que fez a quimioterapia e ele vai para casa, se ele estiver bem, ele pode ficar em casa normalmente, vai se alimentar normalmente, tudo normalmente, não tem que se privar de nada. Sim, hoje 90% do tratamento de câncer é ambulatorial, não há necessidade de internação. E a gente tem algumas pequenas limitações, dependendo do tipo de doença, do tipo de quimioterapia que ele fizer, de alimentações, de algumas coisas. Mas são coisas pequenas, são coisas ajustáveis. Não tem nenhum alimento assim totalmente proibitivo. Você ajusta pequenas coisas. Obviamente, nós vamos evitar a bebida alcoólica nesse período. Claro. E você vai evitar, por exemplo, se aquele tratamento a pessoa tem uma tendência a ter um pouco mais de diarreia, você vai ajustar a dieta dele para aquilo. Diminuição de leite, de derivados, de coisas assim. Tudo um conjunto. Se tende o intestino ser mais preso, a constipação, você vai administrar o alimento para aquilo. Se a boca fica inflamada, você vai administrar para aquilo. Mas cuidados assim. Não há necessidade da pessoa ficar isolada. Hoje a gente tem essa necessidade de isolamento pela pandemia, mas é uma coisa à parte, via de regra não é assim. O que a gente pede é para evitar contato com pessoas sabidamente doentes, local muito cheio, coisas assim. Mas a pessoa tem uma vida adaptável e consegue manter isso. Você acredita que o emocional da pessoa, a primeira vez que ela vai fazer a quimioterapia, isso pode influenciar para que, digamos que a pessoa está com tanto medo, tão abalada emocionalmente, que aí ela pode sim realmente passar mal? Sim, existe inclusive um fenômeno chamado náusea antecipatória, que é uma coisa que a pessoa tem, um enjoo antes da quimioterapia por causa do medo. É muito comum o paciente, às vezes, na segunda sessão da químio, ter menos efeito colateral, se sentir melhor do que na primeira. Porque já passou aquele... Quebrou a expectativa, viu que não é um bicho de sete cabeças, viu que ela consegue suportar, viu que ela consegue tolerar aquilo e ela sente menos efeito colateral, menos mal-estar do segundo tratamento em diante. Bom, falar em quimioterapia... A Oncoquer vai completar 4 anos, né? Sim, você atende na Oncoquer. Lá vocês fazem a quimioterapia. Sim, nós fazemos. E para quem não conhece, para quem nunca viu, nós vamos fazer uma matéria lá e vamos apresentar tudo o que a Oncoquer oferece. E aí as pessoas podem ver que a quimioterapia, a pessoa está ali tomando um soro. É um soro, aquele soro vão remédios, vão medicações. E a ideia é que a pessoa passe o dia fazendo aquilo, o dia, ou horas, ou minutos, depende de cada protocolo, num ambiente confortável, tranquilo, e vá para sua casa. Hoje a gente tem a tendência de deshospitalizar ao máximo a pessoa. Ou seja, você vai para o hospital aquela paciente que iminentemente necessita. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Prazer. Eu tenho certeza que as pessoas que estejam nos assistindo, se alguém
for fazer, se alguém tiver um diagnóstico desse, com certeza acho que vai ficar um pouquinho mais tranquilo com as suas explicações. Então, porque tem que fazer, tem que ser feito, tem que fazer, tem que isso. encarar, e eu acho que da melhor maneira possível, de uma forma bem positiva, que é o que você falou, não é um bicho de 7 cabeças. E é uma mensagem que eu deixo hoje nessa época, que as pessoas, assim, precisa ter o isolamento social, precisa ter o distanciamento, mas a gente tem percebido que muitos pacientes têm chegado com a doença avançada. Aqueles pacientes que fariam o check-up e que não estão fazendo por causa da pandemia, estão tendo prejuízos ali na frente. Então, esses cuidados médicos a pessoa tem que manter. Tem que manter. Ela tem que ter o isolamento, ela tem que ter os cuidados, ela precisa ficar em casa pro que não foi essencial. Exatamente. Não é hora de festa, de aglomerações, de nada. Mas para cuidar dos médicos, ela precisa manter a sua rotina, precisa manter a sua investigação, porque a gente está vendo algumas coisas complicadas. Aí você vai correr da Covid e vai ter um outro problema mais sério. Um outro problema mais sério que você poderia ter pego antes. E em câncer, a gente sabe que o diagnóstico precoce, se não é tudo, é 90%. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui com você. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, porque a gente só está começando. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas com 2 assuntos: ultrassom obstétrico e faceta de porcelana. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visare Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. E Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. A primeira pergunta é o seguinte: ultrassom obstétrico e morfológico, qual a diferença entre eles? Quem responde para você é o médico radiologista Dr. José Procópio. Bom dia, Dr. Procópio. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. O obstétrico morfológico é um obstétrico que a gente faz, né, numa determinada data específica. Então você tem o morfológico do primeiro trimestre, que é feito entre 11 e 14 semanas, e o morfológico do segundo trimestre, que é mais conhecido como morfológico da gravidez, né, que é o que a gente analisa todas as estruturas anatômicas do bebê. Então é para isso que serve o ultrassom morfológico. O que ele vai fazer? Além também de avaliar o crescimento do bebê, ver se está tudo bem ali dentro com ele, o líquido amniótico, se a placenta está ok. Então a gente analisa a anatomia do bebê da cabeça aos pés. Então a gente analisa a parte interna da cabeça, a gente analisa o rostinho, o pescoço, a coluna, a gente analisa o coração, o pulmão, o diafragma, o abdômen do bebê, as pernas, os pés, conta os dedos dos pés, os braços, as mãos, conta o dedo das mãos. Então é um exame detalhado para você ver se existe ou não algum tipo de malformação anatômica deste bebê, certo? Enquanto que o obstétrico comum é um exame que vai analisar o crescimento do bebê durante a gestação. Isso é muito importante também, não só o morfológico, como você analisar se esse nenê está crescendo bem ou não. E existem alguns órgãos que mesmo na fase do morfológico não são muito bem visibilizados naquela época. Então, durante os outros obstétricos, a gente acaba às vezes vendo com mais detalhe um ou outro órgão, mas em vias de fato, o obstétrico morfológico ele é feito numa data específica, entre 20 e 24 semanas. Eu prefiro fazer em torno de 22, para mim é a melhor fase para fazer. Espero ter respondido a pergunta, ter sido claro. E estou à disposição para mais perguntas, se tiverem, e agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Obrigada pela participação. E agora, Dr. Eduardo Passos Rocha responde o seguinte: quais os benefícios, além da estética, que as facetas de porcelana podem proporcionar? Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia, Maíta. Respondendo à dúvida do telespectador, facetas laminadas, assim como as lentes de contato, que também são facetas laminadas, porém extremamente delgadas, são modelos de restauração cerâmicas que têm a maior versatilidade e a maior aplicação exatamente para melhorar a estética do paciente, a estética dental do paciente. Por sua vez, a razão, o resultado da restauração não se restringe apenas às questões estéticas. É normal para um paciente a expectativa estética. Ele quer melhorar o sorriso, quer tornar mais branco, quer melhorar a forma
e a posição dos dentes, mas ao se restaurar um dente com facetas laminadas ou com lentes de contato, também se está fazendo correções de ordem funcional. Então a oclusão, a maneira como os dentes de baixo se relacionam com os dentes de cima, o que a gente chama de oclusão, ela também é melhorada com a restauração de um dente, seja essa restauração uma faceta de porcelana, uma faceta laminada ou uma lente de contato. Então, isso é relevante e importante destacar. Além do benefício estético, a gente também tem um benefício funcional. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós teremos atividade física e o nosso quadro Receita Saudável. Eu volto já. Volta e agora de máscara para poder gravar a nossa receita. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Maíta. Bom dia, pessoal aí de casa. Olha só, a Cláudia trouxe pra gente um mousse de abacate com cacau. É isso? E ora pronobis. Tá, você vai passar todos os ingredientes, mas fala pra gente por que você escolheu essa receita. Essa receita pode ajudar nas pessoas que estão fazendo quimioterapia, porque hoje nós gravamos sobre isso na nossa entrevista. Sim. Então, todo paciente que está em tratamento, né, com quimioterapia, a própria quimioterapia deixa uma sensação, uma reação adversa no paciente, como boca com sensação metálica, enjoo, náusea. Então, a dieta desse paciente tem que ser uma dieta mais alcalina, como esses ingredientes aqui. Tem que ser um alimento que não é ácido, como o abacate, ele é uma fruta rica em vitamina E e também ele não tem acidez. A banana também, porque tem bastante potássio. A gente vai usar a tâmara, mas pelo açúcar dela, tá? Certo. Aqui nós temos o cacau, que é rico em antioxidante, também combate o radical livre. E aqui nós temos a ora pronobis. A ora pronobis, ela tem sido muito utilizada como manejo dietético para esse paciente, porque ela é rica em vitamina B12, fósforo, manganês e zinco. Certo. E também é uma fonte muito importante de proteína. Legal. Tá? Aqui tem água de coco. Lembrando que a pessoa pode usar também um leite vegetal. Então aqui a gente vai usar mais ou menos meio copo, tá, de água de coco, mais ou menos uns 100 ml. Aqui eu vou colocar o abacate. Aqui nós temos a banana, fonte de potássio, igual eu acabei de falar. E aqui a gente tem o cacau. Aqui nós temos a tâmara. Pode picar para ajudar no processo aqui, tá bom? Aqui eu vou colocar inteira mesmo. E aqui a gente vai usar uma pontinha só de ora pronobis, tá? Certo. Bem pouquinho mesmo. E aí a gente coloca o mel é a gosto, tá? Então agora a gente vai bater. É simples, é fácil, bem. Olha, Maíta, agora já tá pronto. Agora, vai pra geladeira. Isso, agora é só distribuir, né, nos potinhos. Os morangos. O morango é só para enfeitar mesmo, né? Mas é rico em vitamina C, então vale a pena também colocar. E aqui, ó, tem os nibs de cacau. Também, os nibs de cacau, ele também tem bastante função antioxidante. E quanto tempo de geladeira? 30 minutinhos já tá ótimo. Só o tempo para gelar mesmo. Bom, então enquanto a Cláudia pega os potinhos, prepara tudo enfeitadinho, nós vamos pro nosso quadro de atividade física. E hoje o Marco Turrini vai passar para você exercícios novos com uma bola para você fazer aí da sua casa. Não é isso, Marco? Bom dia! Atividade física. Oferecimento Total Vida Policlínica.
Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje, eu e o professor Jader vamos usar a Swiss Ball para fazer novíssimos exercícios para você entrar em forma. Vamos ver como é que fica? O primeiro exercício é abdominal reto, simples e fácil de fazer. Vamos lá? Deita, equilibra o corpo, mão atrás da cabeça e subiu. Foi. Vamos aumentar a dificuldade um pouquinho, elevando uma perna de cada vez. Bem facinho de fazer. Mantenha o equilíbrio e o controle. Foi. Vamos aumentar o nível de dificuldade. Elevação da bola com as pernas, passando para os braços. Dos braços para as pernas. Vamos lá? Deitou, prende no pé, subiu, pegou, desce. Vamos trabalhar abdominais e coordenação motora. Vamos ver? Põe a bola entre os joelhos, estendeu uma perna e o braço oposto. Trocou. Vamos reforçar o core e a musculatura dorsal. Vamos ver? Cruza as pernas atrás, faz o rolamento sobre a bola, estendeu e voltou. Contração do abdômen. Foi. Vamos fazer um combinado agora. Abdominais e flexão de braço. Exercícios de resistência abdominal, dorsal e forças de braço. Vamos lá? Uma flexão, uma puxada de perna. Pessoal, contração total de todos os músculos, isometria, prancha alta com parada de mão. Vem comigo. Apoia, um pé atrás, o outro, foi. Abaixa o quadril, contrai o abdômen, costas, força nos braços. Contrai o bumbum, contrai a musculatura das pernas e fica. Um exercício ótimo para os quadris e bumbum é a elevação pélvica. Olha lá. Apoia a bola, subiu, sobe o quadril, opa, e volta. Fortalecendo dorsais e abdominais. Vamos. Apoia sobre a bola, 4 apoios, subiu, braço direito, perna esquerda. Bem, pessoal, para encerrar essa sequência maravilhosa com esses novos exercícios, vamos acelerar a frequência cardíaca. Pegue sua bola, agacha, salte e foi. 2. Muito bem, pessoal, vocês viram que com essa bola você pode fazer vários exercícios e ficar super em forma. Para adquirir essa bola e muitos outros acessórios, você entra na loja virtual da Movement, adquire lá o seu produto e fique em forma. Maíta, até a próxima e muito obrigado. Valeu! Obrigada pela participação, Marco. Agora eu vou tirar a máscara porque eu tenho que provar, né? E olha só, lembrando que você aí de casa, se você não tem essa bola para aproveitar e fazer esses exercícios, a Movement está com uma loja online, ou seja, você pode comprar vários acessórios sem sair de casa. E aí você vai fazer atividade física também sem sair de casa. É só você acessar o site que está aí no seu vídeo, ok? Bom, agora a gente vai provar essa receita aqui deliciosa, olha só. A Cláudia montou 2, uns 30 minutinhos de geladeira, né, Cláudia? Fica bem geladinho. Olha, parece um sorvetinho mesmo, parece um sorvetinho. Consistência ótima. Sim, bem gostoso. Ele é bem levinho. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Possível. Uma delícia, Cláudia. Vou tomar meu suco de uva, suco Pratos. Você conhece suco Pratos? Conheço. Conhece? Muito bom. Gosta? Bom, né? Você conhece a novidade do suco Pratos?
que é o laranja e acerola? Não, esse eu não conhecia. Pura vitamina C, uma delícia. É da fruta direto pro copo. Meu amor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Imagina, e conto com Sonha. você mais vezes. Sim. E provavelmente a gente vai gravar ainda com máscara por um bom tempo, né? Sim, eu fico um pouco ofegante, mas... Se puder, fique em casa. E se você precisar sair, use máscara. Um beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau.